Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de tarô. Meu nome é Lívia Albarello e eu te convido a ficar aqui comigo, que a gente vai fazer uma leitura para relacionamentos amorosos. Você tá precisando ou querendo saber alguma coisa sobre a sua relação? Então fica aqui comigo, vamos ver o que o tarô tem para passar pra gente. Essa leitura vai ser uma leitura única, tá? Sem opções. E como é uma leitura coletiva, eu vou pedir para que você adapte as informações que nós vamos receber aqui. Vamos lá, foca a sua atenção aqui, peço autorização para acessar a sua energia. Viraram duas. E eu vou aceitar. Tá, vamos lá. Ó, no fundo do deck, dá pra ver? Agora sim, é o 2 de ouros, tá? Então, vocês começam o jogo aqui em cima, com a carta do 10 de copas. Aí caiu o 3 de ouros, a rainha de espadas, e o diabo. Eu vou colocar mais pra cima para deixar... Ai, isso aqui. Pronto. Então, vamos lá. A gente inicia o jogo com a carta do 10 de copas. Dá pra ver? 10 de copas, tá? Se você já tá em uma relação, essa carta tá mostrando um casal que esperava por um futuro brilhante, tá? Ou talvez uma das partes, tá? Então, o que eu vejo aqui? Ou o casal olhando pro futuro, contemplando, imaginando, idealizando um futuro familiar, tá? Ou então, uma das pessoas fazia isso e a outra não, tá? Então, uma das pessoas pensando em casar, em constituir família, sabe? Em dar um passo adiante, só que a outra estava presa em crenças vindas de quando ela era pequena, né? Então, da família, crenças ancestrais. E essa pessoa que estava presa em crenças, que eu sinto aqui que provavelmente é a pessoa com quem você tá lidando, eu não sinto isso na sua energia. Essa pessoa, ela era muito limitada pela família, ou é, tá? E pelo local de residência dela. É como se essa pessoa se visse presa ali. Mas é uma coisa que tá tão enraizada que ela não se imagina saindo daquele lugar, tá? Essa carta caiu representando o passado. Então a gente pode sim estar falando de uma coisa que acontecia. Pode ser que até essa pessoa tenha mudado a forma de olhar as coisas hoje, tá? Mas no passado isso atrapalhou muito a relação. Por quê? Uma das pessoas dentro da relação estava criando padrões muito elevados. E aí eu sinto que é você. E a outra pessoa estava lá toda amarrada em crenças, presa à família, à residência, ao local onde ela mora, ou que pode até mesmo ser onde ela nasceu, tá? Principalmente se ela mora na mesma casa desde que ela nasceu. E aí isso acabou levando a um desentendimento. Embora pode ser que vocês nunca tenham conversado sobre isso, pode ser que você só esteja se dando conta disso agora que você tá ouvindo eu falar aqui. Mas era isso que atrapalhava os planos de vocês, tá? Esse apego da pessoa, a família, a residência, a forma de se fazer as coisas dentro do núcleo familiar.
E a carta do 10 de copas, ela fala bem isso, ela mostra aqui como se fosse uma pessoa presa naquela situação. Um apego que talvez pudesse ser porque a pessoa se sentia responsável pela família e por uma suposta salvação da família. Pode ser que as coisas não estivessem indo muito bem para eles lá dentro do núcleo familiar, tá? Então essa pessoa acabou colocando na cabeça dela que ela era responsável por manter a família unida, tá? Então a gente pode estar falando do seu ser amado, por exemplo, se sentindo responsável pela união dos pais, se sentindo responsável por não deixar que acontecesse uma separação, quando na verdade isso era coisa da cabeça dele, porque é só o casal quem decide isso, né? E essa situação de tentar segurar essa família no lugar, sabe? Tentar segurar as coisas como elas estavam, para que não acontecesse alguma coisa pior. Isso acabou levando a pessoa a enxergar a liberdade ou as mudanças como sendo coisas assustadoras, tá? Então, o que acontece quando cai essa carta? E eu senti ela com alguns aspectos como se ela estivesse invertida, tá? O 10 de copas. A pessoa escolhe uma posição e normalmente é a posição onde ela está. Por quê? O conhecido dá menos medo, tá? Mesmo que seja incômodo, mesmo que seja perigoso, mesmo que seja inconveniente. O conhecido dá menos medo. Então eu sinto essa pessoa se prendendo nessa posição, tá? Ela escolheu uma posição e ela se prende ali, para que tudo fique como está, dentro da família dela. Só que isso afetou o relacionamento de vocês. Vocês podem ter passado por uma crise. Esteja você só ficando com a pessoa, ou namorando, noivo, noiva, casado, casada. Tá? É uma pessoa que é muito ligada na família, tá? Essa sua pessoa ela é muito ligada na família. E talvez ela tenha se culpado por essa suposta briga, desavença entre os integrantes ou separação do casal, tá? Isso que não foi culpa dela. Talvez essa pessoa tenha carregado esse peso desde que ela era criança. Algum dia ela ouviu os pais conversando, ou alguém conversando, dizendo que era muito difícil a vida por causa dela. Mas na verdade não é por causa dela. E isso nunca deveria ter sido dito, mas ela escutou. E aí por isso que ela se culpa, tá? E tudo isso repercute onde? No relacionamento de vocês, tá? Então essa pessoa passa, a partir do momento que ela escuta ou percebe ou recebe essa mensagem, né, doída, ela passa a deixar a realidade dela em segundo plano. Só que ela não percebe, tá? Então, por mais que as coisas estivessem ruindo lá na casa dela, ela acredita que tem que manter essa união. E se não mantiver a união, a culpa é dela. Injusto, né? Mas é isso. A pessoa tá carregando esse peso, tá? Esse peso. Se as pessoas ainda estão juntas lá, provavelmente ainda estão em crise, tá? Na casa dela. Se vocês já são casados, na casa dos pais, né? E ela ainda se culpa, tá? A pessoa ainda se culpa por isso, mas foi uma coisa que foi colocada na cabeça dela enquanto ela era criança. E aí, essa pessoa passou a. Ela não consegue enxergar as coisas de forma racional. Copas fala das emoções. Então, é uma pessoa que leva tudo pelo lado emocional. Mas por quê? Porque ela tá ferida, tá? Ela ficou instável. Então, quando ela vai tomar alguma atitude, ela não toma essa atitude pensando racionalmente. Ela vai com o emocional. Ela romantiza as coisas.
as situações, tá? Por quê? É como se ela vivesse no mundo das nuvens, pairando nas nuvens. Uma pessoa que imagina muito, visualiza as coisas, tá? Mas é bem isso, como se ela vivesse nas nuvens. Pra quê? Pra não ter que enfrentar a realidade, que às vezes é tão dura. Tá? Então essa pessoa é mais ou menos assim, ela se amarra pra não ter que lidar com uma nova realidade muito difícil para ela, tá? Porque o que ela mais quer é ter um relacionamento duradouro com você. Só que ela fica se colocando no lugar dos pais, tá? Então ela fica pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Tudo que ela faz com esse sentimento de que talvez esteja fazendo alguma coisa errada. Só que a verdade é que essa pessoa, ela romantiza ou romantizou um futuro junto com você, tá? Se vocês já são casados. Ela quis isso, mais do que tudo. Só que sempre ela está com medo de fazer errado, com medo de não dar certo, com medo de te magoar. E na verdade isso tá atrapalhando a relação. Eu vejo que é uma pessoa que se sacrifica muito pela felicidade do casal. Ela deixa o sucesso pessoal dela de lado para se dedicar à energia do casal. Só que ela tem uma certa dependência nessa relação, tá? Essa pessoa, ela é um pouco dependente de você. E aí é muito importante que você mostre isso para ela, tá? Para que ela entenda que ela está com o emocional ferido, sim. Porque ela tem que se bastar. Só aí que ela vai curar o emocional dela. Quando ela enxergar que ela é sim suficiente. E que ela é tão suficiente que ela transborda. E por isso ela divide o amor incondicional dela com você. Só que talvez as coisas que ela quis, os sonhos, foram coisas tão inatingíveis. Ela sonhava tão alto que às vezes ela se frustra com a realidade de vocês, tá? Porque ela viveu muitas ilusões e ela quer muito que dê certo. Então, quando tem desavença, isso toca fundo no coração dela. E não se esqueça que é uma pessoa muito emocional. Só que isso, assim, essa carta caiu no passado. No presente, caiu o 3 de ouros. O que significa? Essa situação vem mudando, tá? Essa situação vem mudando. Porque essa pessoa enxergou que ela ficar sonhando só lá pelo lado dela não adianta. Os sonhos têm que ser compartilhados. Você já deve ter visto algumas vezes que ela quis impor a vontade dela, os sonhos, os gostos, e ela não faz por mal, tá? Só que agora ela chegou num ponto onde ela entendeu que os gostos têm que ser compartilhados. A aprendizagem também tem que ser um trabalho de equipe, na família ou casal. Porque às vezes essa pessoa era muito fechada, tá? Às vezes ela era muito fechada nela mesma, mas é por quê? Por conta da dor. E aí agora, ela tá olhando as coisas de um outro ponto de vista, tá? Ela tá com novas metas, ela tá querendo colaborar mais com a relação, ou talvez pedir a sua colaboração. Ela tá querendo aprender com você, tá? Ela tá se esforçando de verdade. Pra quê? Pra que a relação fique bem. Porque vocês passaram por contratempos. O 10 indica final de ciclo, né? Então encerrou um ciclo e vocês iniciaram um novo. E ela quer esse ciclo novo, ela quer que ele seja mais leve, tá? Ela quer que seja agradável pra vocês. E vocês serão bem-sucedidos. Então, se vocês estão brigados, se vocês estão sem se falar direito, às vezes morando debaixo do mesmo teto, mas tá aquele clima esquisito e tal, isso vai se acertar,
tá? Porque essa carta indica a estabilidade voltando para vocês, é a superação da crise, mas através do trabalho de vocês, tá? Através da paciência que um tem com o outro, através da vontade de mudar. E essa pessoa percebeu que vocês compartilham dos mesmos objetivos, vocês querem a mesma coisa, tá? Então, o que ela vai fazer daqui pra frente? Ela vai se esforçar para que o relacionamento de vocês evolua cada vez mais. Porque essa pessoa pode ter feito muita besteira no passado. Ela pode ter pisado na bola feio, sabe? Ter te magoado. Mas é porque ela também estava ferida, só que ela percebeu isso, tá? Ela percebeu e agora ela quer agir diferente. Ela quer trabalhar junto com você para que prevaleça essa harmonia dentro do relacionamento. Mas será que é isso que você ainda quer? Tá? A Rainha de Espadas caiu no futuro. A Rainha de Espadas é cortante. Ela vê o lado dela, tá? E com ela não tem conversa, não tem brincadeira, não tem diz que me disse. A Rainha de Espadas não fica esperando por ninguém. Tá? Então agora é você quem vai decidir. Se você vai querer trabalhar junto com essa pessoa pela restituição do casamento, tá? Porque eu sinto que para algumas pessoas aqui é o que elas mais querem, no caso vocês. E um outro grupo fala, não, para mim deu e já chega, eu não quero mais. Só que a questão é, vocês vão alcançar essa paz, essa felicidade dentro do relacionamento, se você ainda estiver disposto ou estiver disposta a lutar ao lado dessa pessoa. Porque eu vejo crescimento financeiro para vocês. A parte do setor financeiro estava pesando demais também na relação, desgastando. E vem mudanças para vocês dentro dessa área, tá? Então, se você ainda estiver disposto, ainda estiver disposta a continuar com essa pessoa, a dar mais uma chance para a relação, pode ter certeza que vem uma fase mais tranquila para vocês. Vem uma estabilidade financeira e isso traz conforto e segurança emocional, tá? Então agora eu diria que tá nas suas mãos, tá? Tá nas suas mãos. Você tem vontade ainda de ficar dentro dessa relação? Ou para você já cansou e já deu? Porque vem uma fase de mais compreensão, se você estiver disposto ou disposta a ficar. Vem um desenvolvimento para vocês, vem melhor comunicação, vem harmonia. Mas por quê? Porque essa pessoa percebeu que ela estava apegada. Tá? Então é você agora, você vai ter que tomar uma decisão, tá? Você vai ter que tomar uma decisão de se você vai querer ainda ficar com essa pessoa, dar uma chance para esse relacionamento ou não, tá? Eu sinto que a maior parte das pessoas que se conectou aqui são pessoas que têm já alguém na vida, tá? Já tem um amor, já tem um namorado, ou já é casado, já tá noivo, tá? Não tô sentindo essa leitura para pessoas solteiras. Se tiver uma quantidade, assim, é uma parcela muito pequena das pessoas que vão se conectar aqui. E aí, caiu a Rainha de Espadas, né? A Rainha de Espadas fala também sobre essa distância que houve no relacionamento de vocês. Tá? Por quê? Além de tudo isso, eu sinto que você estava sentindo falta de uma certa independência, tá? Talvez os apegos dessa pessoa tenham feito você se sentir sufocado, sufocada. E a Rainha de Espadas mostra isso. Então, talvez até você tenha se afastado ou colocado uma barreira entre vocês. Para que essa pessoa entendesse que você precisava desse seu tempo, de um espaço para você, para que você pudesse acessar o seu interior, a sua personalidade, os seus pensamentos. Só que talvez esse espaço que você precisou pedir ou se dar,
acabou deixando a outra pessoa ainda mais insegura. Tá? Acabou deixando a outra pessoa ainda mais insegura e você percebeu isso. E talvez essa pessoa tenha mostrado uma face dela que você ainda não conhecia, tá? No momento de insegurança dela, ela mostrou uma face que você não conhecia ainda e isso te assustou. E talvez foi isso que fez você repensar se ainda queria ficar dentro dessa relação, tá? A verdade é que os dois estavam se sentindo perdidos, gente. Então, agora, o que eu sugiro para vocês é uma conversa franca, tá? Onde os dois vão ter que expor os sentimentos para que vocês possam trabalhar isso juntos, para que vocês retomem as coisas boas da relação. Porque lembra que eu falei que vem uma nova fase? Tá? Então, já encerrou esse ciclo para você ou tá encerrando? Eu sinto que você se sentia solitário ou solitária, mesmo dentro da relação, mesmo com o apego dessa pessoa, tá? Porque para alguns ela não era só apegada lá na família, ela era apegada a você também. E ainda assim você se sentia sozinho ou sozinha. E talvez foi isso que fez você se retirar. Porque você pensou assim: peraí, eu tô me sentindo sozinho ou sozinha dentro de uma relação. Não, então eu vou dar um tempo aqui, porque aí eu fico sozinho, sozinha de uma vez. E pelo menos coloco meus pensamentos em ordem, entendeu? Isso que eu tô sentindo. E você fez o certo. Porque essa é a melhor forma de você entender o que tá acontecendo dentro de você. Tá? Então a Rainha de Espadas mostra que foi preciso isso. Você precisou desse seu espaço dentro da relação. E talvez a outra pessoa não tenha compreendido isso, tá? O diabo fala de apego. Talvez a outra pessoa não tenha compreendido e tenha pensado até coisas erradas. Pode ter pensado que você tava com outra pessoa. Eita, caiu um monte de minhas presilhinhas voando aqui, gente. Em cima da carta. Pode ter pensado que você tava com outra pessoa, ou que você não queria mais mesmo, tá? E eu não vejo você aqui com outra pessoa, eu só vejo você confuso ou confusa, justamente por causa da forma de agir dessa pessoa, tá? Do seu companheiro, da sua companheira. Eu sinto que você é uma pessoa reservada, tá? Que não gosta de se expor. Você gosta de preservar a sua intimidade, tá? E essa pessoa, talvez, até por conta do apego dela, não tenha respeitado isso. E isso te incomodou demais. E foi aí que você cortou também, tá? Que você acabou colocando uma certa barreira. Só que também eu sinto que se essa pessoa agora estiver disposta a ficar na relação, na verdade eu vejo o que ela tá. A decisão vai ser sua. Mas ela tá disposta já sabendo que ela vai ter trabalho, que vai dar trabalho, porque ela vai ter que reconquistar a sua confiança. E ela sabe que não vai ser fácil, que ela vai precisar de esforço, de dedicação, que ela vai precisar mudar algumas táticas, que ela vai precisar mudar a forma como ela vinha lidando com você, tá? Que ela vai precisar respeitar o seu espaço. Se ela quiser continuar nessa relação, ela vai ter que respeitar o seu espaço. Ela vai ter que parar de te sufocar. Ela vai ter que desapegar dessa situação da família dela lá. Só que vocês vão fazer isso. Primeiro porque ela já percebeu. Ela já percebeu esse apego na família e ela já percebeu que não estava fazendo bem para ela. Então ela vai se afastar um pouco. Pelo menos até porque ela coloca os pensamentos em ordem, tá? E aí agora o que eu falo para vocês é o seguinte, conversem. Conversem e deixa claro para essa pessoa que não vai ser fácil, tá? Se ela quiser vir atrás, ó, caiu aqui,
O 2 de ouros, tá? No fundo do deck. Jogo de cintura. Ela vai ter que ter muito jogo de cintura pra equilibrar as coisas entre vocês. Mas ela vai tentar, tá? Ela vai tentar, ela vem atrás de você. E aí tá nas suas mãos. Se você quer que dê certo. Se você quer continuar. Porque o diabo caiu na posição de conselho, né? E essa carta, na posição de conselho, pede para que você enfrente os seus medos. Então, se você ainda tem medo e insegurança em relação à situação de vocês, coloca para fora e mostra para essa pessoa o que te traz medo. Talvez a insegurança dela, talvez o apego dela, mas é importante que vocês conversem, para que vocês possam se libertar dessas correntes invisíveis que aprisionam vocês. Porque aí agora eu vejo aqui que os dois têm medo. Os dois têm muito medo. Tá? Então é muito bom que vocês conversem para que vocês tenham consciência de quais são as influências negativas que estão atrapalhando a relação de vocês. E assim que vocês vão conseguir se libertar disso. É fácil se livrar dos medos? Não. Só que é possível, ainda mais se forem os dois juntos. Os dois trabalhando juntos. Vocês podem fazer terapia de casal. Vocês podem fazer, ou você, né, Ho'oponopono pro casal. Vocês podem participar das sessões de Reiki, tá? Receber a energia Reiki. Para o relacionamento. Ajuda muito porque desbloqueia o campo. Só que com a carta do diabo aqui, eu vejo também que vocês, caso você opte por ficar na relação, vocês vão conseguir fazer dar certo. Porque os dois vão ter persistência e força de vontade para fazer. A primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar o que está fazendo mal. Então, por exemplo, se vocês identificam que tem medo, por exemplo, de traição, conversa os dois, porque de repente esse medo vem dos dois lados. Se vocês têm medo de dar o próximo passo, conversa, porque a verdade é essa. Os medos que estão de um lado estão do outro também, só que vocês não conversam sobre isso, tá? Então tenha certeza que os seus medos são os mesmos que os dele. A hora que vocês conversarem, vocês vão encontrar uma solução para se libertar disso. Não é à toa que tá um na vida do outro, gente. Você está com a pessoa certa, tá? Vocês só estão fazendo da forma errada essa limpeza das crenças. E ainda a carta do diabo mostra aqui pra mim que tem muito amor carnal entre vocês, tem muito desejo, muita paixão pelo lado sexual mesmo. Tem fantasias, fetiches. Essa pessoa acha você o máximo. Essa pessoa te admira demais. Você mexe com ele ou você mexe com ela. E isso também deixa a pessoa ainda mais insegura. É como se ela perdesse o controle quando ela tá perto de você. Tá? Ela acha que ela perde o controle quando ela tá perto de você. De tanto que ela te deseja. Para algumas pessoas eu vejo aqui até uma certa codependência, né? Como eu disse, apego. Mas isso também vai ser resolvido e curado, tá? A hora que vocês começarem a colocar tudo isso em pratos limpos. Isso vai ser resolvido também, tá? Porque não é bom, gente, a gente ficar apegado no outro. Não é bom mesmo. Tem que ter amor? Tem. Eu vou pegar mais um conselho aqui pra você, tá? Tarô, me vê mais um conselho? Clarificar pra gente essa carta aqui do diabo. Mais um conselho. Pra quem se conectou aqui com a leitura. Olha isso, 9 de ouros. Você tem dúvidas de que vai dar certo? Deixa eu arrumar aqui. Você tem dúvidas? A carta do 9 de ouros
significa uma fase melhor, significa fortalecimento da relação, tá? Ela indica que vocês realmente passaram por momentos turbulentos, tá? Dentro da relação. E só que assim, ó, apesar de tudo que vocês passaram, dessas situações, momentos difíceis e tal, tudo isso só fez com que crescesse ainda mais o amor da outra pessoa por você. Esses momentos turbulentos, essas adversidades, só fez aumentar o amor. Então, e assim, ó, 9 e 10, tá? Você vê que tá mesmo finalizando um ciclo e iniciando outro. Então, confia porque vem uma fase melhor pra vocês, tá? Vem uma fase muito melhor aí pela frente. Fala de uma boa fase financeira pra vocês também, essa carta. E, ó, atrás dela aqui, o 2 de copas, trocas justas, é isso que essa pessoa quer agora, tá? Então, o que eu falo pra vocês é: olhem pra essas crenças, conversem sobre o que vocês acham que tá certo, sobre o que não tá, vejam esses medos, porque que nem eu falei, os medos de um são os medos do outro, só que vocês não conversaram sobre isso, tá? Façam isso, porque vocês vão se sentir muito melhor depois que vocês resolverem essa situação. E aí vocês vão ver que esses medos talvez fossem causados pelas inseguranças de vocês, pelas crenças limitantes, isso mesmo. Tá bom? Então é isso, eu espero ter conversado com vocês. Ó o que tá aqui, ó, no fundo, 2 de paus. Tá? Sai daí dessa situação de paradeira e vai conversar com a pessoa, chama ela pra conversar, não espera só por ela, tá? Porque a gente já viu que ela é uma pessoa muito apegada à família, muito apegada às situações e que tá agindo só com o emocional. Então, você que é mais do racional, que pensa mais com a razão, sai desse 2 de paus e vai em direção à pessoa. Explica pra ela o que você tá ouvindo aqui na leitura e não precisa falar que foi na leitura de tarô, porque às vezes a outra pessoa não acredita, não gosta. Só conversa. Abre o coração agora que você já sabe o que é. E mostra que você tá disposto ou disposta a ajudar essa pessoa. Tá? Porque não é nem justo que essas crenças dos pais venham estragar a relação de vocês. Tá? Então faz isso, porque sabe o que você vai ter daqui dessa situação? É troca justa, tá? Amor incondicional, troca justa, uma fase de estabilidade, felicidade, segurança financeira e emocional. E aí, finalmente, vocês vão viver essa fase do 10 de copas, tá? Com confiança, com segurança, sem um desconfiar do outro. Tá bom? Espero ter conversado com você, espero ter ajudado, espero que você tenha gostado da leitura. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo pra me ajudar, tá bom? Que me ajuda demais. Comenta o que você achou do vídeo e compartilha com outras pessoas que você sabe que gostam também, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Espero que a sua semana seja abençoada e uma semana de muitas realizações. Que o Criador abençoe o seu caminho hoje e sempre. E até a próxima leitura.